Muito obrigado por vocês existirem. Eu não estou muito filósofo não, mas eu confesso que esses dias eu tenho pensado muito sobre gratidão. Quando Deus colocou no meu coração de falar essa mensagem, na verdade ela foi resultado de uma observação da vida e parar para pensar. Sabe quando você faz uma análise e começa a falar, opa, onde eu estou hoje? E por que eu cheguei até aqui? Aí você chega à conclusão que Deus te trouxe até aqui e chega à conclusão que pessoas estiveram nesse processo. E você não veio só. E você começa a olhar e fala, peraí, tem pessoa na minha história. E quando eu falo pessoa, gente, eu falo pessoa em todos os sentidos, tá? Porque a gente só quer agradecer pelas pessoas que nos fizeram bem. E não é por aí não, tem que agradecer absolutamente por tudo. Porque até aquilo que a gente fala assim, mas foi mal. Foi não, aquilo te fez crescer. Aquilo me fez melhor. Eu estava lembrando de uma empresa que eu trabalhei lá em São Bernardo, que todo mundo quis trabalhar um dia na vida, chamada Scania. A Scania faz caminhão. Eu saí do ramo imobiliário e fui para a Scania. Passei num teste de 50 pessoas, só tinha eu. Eu e mais 49, na verdade. E eu estava totalmente despreparado. Eu fiz aquele teste e entrei na Scania. Os meus amigos vibraram, uau, uau, uau. E eu dentro de mim falei, amém, vamos embora, vamos fazer. O fato é que um belo dia, que seria a minha supervisora, ela chegou para mim e falou assim, olha, excesso de contingência, você está sendo despedido. Eu cheguei em casa e falei para a Cris, falei, ela falou, o que foi? Eu falei, acabei de ser demitido. Começo de casamento. Ela falou assim, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Naquele momento eu tenho que retratar de forma literal. Eu fiquei com uma raiva daquela menina, que eu falei assim, nossa, ela sabe que eu estava no começo do meu casamento, ela sabe que eu precisava desse emprego, ela sabe que eu precisava disso, não era excesso de contingência, tanto é que eles contrataram mais 3. Talvez um treino um pouco pessoal, não sei até hoje. O fato é que naquele momento eu, Fernando, imaginei, por que ela fez isso comigo? E eu fiz dela o alvo da minha crítica. Aí quando você começa a olhar para Jesus, andar com Jesus, fazer uma reflexão mais profunda da tua vida, você começa a pensar, que bom que aquela pessoa fez aquilo. Que bom, Deus usou ela. Porque através daquilo, Deus tinha outras portas para nos abrir. E Deus fez nos passar por tantas outras. E hoje eu aprendi a agradecer a Deus por tudo. Essa é a nossa mensagem nessa manhã. Nós vamos ser e vamos aprender com Cristo que a gratidão é algo que nós denominamos como virtude. E virtude não é uma coisa natural. Virtude é algo que eu recebo de Deus, eu desenvolvo em Deus, é algo que literalmente vem dele para a minha vida. A gratidão é uma virtude. Então eu convido você em primeiro lugar a fechar os seus olhos, nós vamos orar junto. Porque eu quero entender que nós precisamos ouvir o Senhor falar conosco nessa manhã. Amém? Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, por essa circunstância, pela vida de cada um que aqui está. E agradecemos pela tua palavra, porque ela é a tua voz ao nosso coração. Fala com cada um de nós. Usa a minha vida, Senhor. Sou um mero canal, um mero instrumento, porque a glória é exclusivamente tua. Te agradecemos em teu nome e para a tua glória. Amém. Vamos à Bíblia? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 17. Como a gente está numa plateia seleta de pessoas apaixonadas pela Bíblia, esse texto, com certeza, nós já ouvimos ministrações sobre ele, nós já estudamos sobre ele. E hoje é uma manhã de, na verdade, fazer uma repetição santa desse texto maravilhoso. Todo mundo encontrou? Lucas 17, versículo 11 ao 17. O tema desse texto, 10 leprosos são curados. Esse é o tema desse texto. Diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele,
ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser a este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. Quantos podem dizer amém à palavra do Senhor? O Lucas, ele narra esse texto de uma forma esplendorosa. O Lucas, ele é usado por Deus na sua característica, porque o Lucas era um médico, e por ser um médico, ele era um cara analítico. Você pode ler qualquer passagem do Marcos, do Mateus e do João, que está no Lucas, que são repetições, você vai perceber que o Lucas sempre destaca detalhes. O Lucas sempre se atenta aos detalhes do texto. O Lucas sempre narra a história, porque ele ouviu isso de alguém, tá? O Lucas não foi contemporâneo de Jesus. O Lucas, dos 4 evangelistas, foi o único que não andou com Jesus. Como pode alguém que não andou com Jesus falar de Jesus com tamanho detalhe, com tamanha destreza, com tamanha particularidade? Sabe o nome disso? Espírito Santo de Deus, que inspira pessoas, que inspira histórias, que inspira circunstâncias. Esse mesmo Espírito faz isso com a gente todos os dias. Ele nos faz também ser testemunhas oculares de Deus, mesmo sem nos ver com os nossos próprios olhos, mas com o nosso coração acreditando plenamente. Esse é o Lucas, esse é o evangelho dele, essa é a característica dele. Aí o Lucas conta-nos uma história maravilhosa, e é isso que eu quero conversar com vocês essa manhã. O Lucas fala que Jesus estava entre Galileia e Samaria. O Lucas fala que Jesus estava exercendo seu ministério, ele estava literalmente peregrinando e anunciando o evangelho do reino, falando do Pai, falando do céu. E nessa fronteira, nessa entrada, nessa interlínea entre Samaria e Galileia, Jesus foi abordado por 10 leprosos. E se nós atentarmos ao texto, o texto do Lucas diz o seguinte: que os leprosos, ao avistarem Jesus, eles gritaram em alta voz: Mestre, Mestre, tenha piedade de nós, tem misericórdia de nós, tem clemência da gente, ajuda nós. Nós estamos numa situação deplorável. E o texto também diz que eles não ficaram muito perto de Jesus. Por quê? Porque eles eram leprosos. Uma coisa importante que vale a pena descrever, vale a pena escrever, vale a pena destacar: eles não estavam lá de graça. Eles estavam fora da cidade, eles estavam na fronteira. Sabe por quê? Porque leproso não podia ficar dentro da cidade. Leproso não tinha esse direito. Leproso, ao olho da religião, ao olho do judeu, era uma doença maldita, era uma doença que era resultado de pecado, resultado de pecado congênito, ou seja, passado de geração em geração. Ah, nasceu leproso? Está frito. Quem mandou? Seus pais pecaram, você está segurando a bronca agora, o problema é seu, anyway. Então é isso que estava acontecendo com eles. Eles eram homens desprezados, literalmente descartados. Eles foram postos para fora da cidade. Eles tinham que ficar na estrada, eles tinham que ficar na 95. Eles não poderiam entrar em Deerfield, não poderiam entrar em Pombo, não poderiam entrar em Boca. Eles tinham que ficar na estrada. Por quê? Porque eles tinham um problema, e aos olhos daquela sociedade, aquele problema era inadmissível, e eles não poderiam ser aceitos por ter esse problema. Engraçado que parece que essa história ainda se repete. Engraçado que ainda a sociedade
tem esse capricho de colocar para fora aqueles que não entendem, que não tem muito o perfil deles. Se é diferente, não vale. Se pensa diferente, não vale. Se tem característica diferente, não vale. Se é de algum perfil que eu não curto muito, não vale. É a mente da religião. Mas é por isso que Jesus veio. Não para pregar uma religião, mas pregar o caminho do céu e falar que Ele era o caminho. E dizer que Deus é o Deus da inclusão e não da exclusão. Deus é aquele que inclui e não aquele que exclui. E vou dizer mais. Quanto mais difícil, quanto mais problemático, quanto mais complicado, mais Jesus ama. Jesus era especialista de amar o pessoalzinho que ninguém gostava. Tipo a gente, sabe? Porque às vezes a gente se acha, estou um pouquinho melhor, tá bom. Por isso Jesus me ama mais. É nada. Nada que eu faço, nada que eu deixo de fazer, fará Deus me amar mais, fará Deus me amar menos. Ele nos ama e ponto. O amor dele é incondicional. O que eu sou, o que eu faço, não altera o quanto Deus me ama, porque Ele nos ama de forma incondicional. O fato é que aqueles homens desprezados, aqueles homens literalmente descartados, e detalhe do texto, tá? Eram 10. Um samaritano e 9 judeus. Nós vamos entender isso depois. Eram 10. Um samaritano. Só para a gente dar mais um destaque, para entender o texto certinho. O samaritano era um povo complicado, um povo que o judeu não gostava, odiava. Era um povo inimigo, era um povo que era uma mistura de povos. E isso literalmente contrapunha o que o judeu pensava. Então o judeu e o samaritano, e até hoje assim o é, nunca foram amigos, mesmo tendo uma raiz similar, mesmo tendo o mesmo pai. Eles nunca tiveram uma relação boa. O samaritano, ao olho do judeu, sempre foi aquela pessoa complicada. Então, daqueles 10 leprosos, 9 judeus e 1 samaritano. O que Jesus então faz? Eles olham para Jesus e eles começam a gritar. Grave isso. Eles gritam e gritam bem alto. Tipo aquela pessoa que quer te chamar a atenção, tipo teu filho que... A Bia faz isso, é especialista em fazer isso. Quando ela quer chamar a nossa atenção, ela aperta um Power Master aqui, que eu acho que é um botãozinho que fica aqui atrás. Ela aperta o botãozinho e ela grita. Eu falo que essa menina é MC Melody, oitavado, ela grita assim, ó. Ah! Porque ela quer a nossa atenção. Sabe o que eles fizeram? Gritaram para chamar a atenção de Jesus. E gritaram em alta voz: Mestre, tem piedade da gente. Jesus olha para eles, Jesus avista ele. Eu gosto disso, porque Jesus olha para eles e Jesus avista eles. Tem hora que a gente fala assim: Jesus não me enxerga. Eu vou te dizer além, Ele não só te enxerga, Ele te avista, e te avista de longe. Ele consegue enxergar você por dentro, melhor mesmo que você possa imaginar. E Ele fala com a gente das formas mais variadas. Cabe a nós estar atentos para o que Ele está dizendo ao nosso coração. O fato é que Jesus olha para eles, enxerga eles, e Jesus fala o seguinte para eles: faça o seguinte, pessoal. Olha o que Jesus faz. Eu falo, Jesus é demais, Jesus é um revolucionário. Para mim, o pessoalzinho fala Che Guevara, só esse cara é fichinha. Fichinha, fizeram nada. Revolução Francesa, Napoleão, né? Fichinha. Maior revolucionário que passou nesse mundo se chama Jesus Cristo. Porque ele revolucionou um sistema já demarcado, uma lei demarcada. Ele promoveu uma revolução nisso, ele foi um revolucionário. Sabe o que ele fala? Ele fala assim para aqueles homens leprosos: vão se apresentar aos sacerdotes. Gente, vocês entenderam o que Jesus fez? Jesus está dizendo assim: vai lá. Se tem uma pessoa que não queria ver esses leprosos, se tem uma pessoa que não queria esses leprosos nem de perto, esse era o sacerdote. Para vocês terem uma ideia, o sacerdote era tão pragmático, tão metódico e tão Caxias, que naquela passagem do samaritano, do bom samaritano, vocês lembram? Quando ele passa, aquele levita, ele passa do lado do homem que estava sangrando, semi-morto, ele não toca na pessoa. Sabe por quê? Porque se ele tocasse na pessoa, poderia ser contaminado com sangue, e ele não poderia exercer um ofício dentro da igreja, ou dentro do templo. Então pensa no pessoalzinho Hitler, um pessoalzinho de mente fechada, era o sacerdote da época. E Jesus fala o seguinte: vai lá, e vai se apresentar o pessoalzinho de mente fechada. Gente, não é desafiador?
É mais ou menos assim, você fala, Jesus, olha a minha situação como está, olha a minha vida como está, Jesus manda você fazer justamente aquilo que você não queria fazer. Vai lá, fala com a pessoa, vai lá, conversa com ela, sabe aquele parente, sabe aquele amigo, sabe aquele familiar, sabe aquela pessoa que você nem gosta dela, vai lá e conversa com ela. Ei, dureza, né? Vai lá e fala com ela, Jesus já fez isso comigo. Quem conhece um pouco da minha história sabe disso. Eu fui criado pela minha avó. Meus pais, 1 ano de idade, me deram para minha avó, e eu agradeço a Deus por isso. Eu nunca fui revoltado com isso, pelo contrário, minha avó era uma mulher de Deus. Gesiel, a Edilane já conheceram, uma mulher do Senhor. Mas o fato é que meu pai e minha mãe sempre em pé de guerra, e meu pai judiava demais dela. E isso, à medida que eu fui criado com a minha avó e depois fui criado com meus pais, gerou em mim uma revolta. E eu dizia assim para mim, quando eu crescer, eu vou me vingar desse cara. Eu vou dizer para ele tudo que ele precisa ouvir. Porque esse cara precisa entrar na linha, eu preciso mudar ele. E não foi muito assim, foi pior que isso, mas eu estou falando do jeito mais bonitinho, sabe? O fato é que eu era revoltado com meu pai. Fala, pensa um cara que eu não quero ver. Pensa uma pessoa que eu não quero me apresentar. Pensa uma situação que eu não vou fazer e não adianta me pedir. Porque eu sempre tive personalidade para isso. Sim, sim, para mim sempre fui sim, sim. E não, não também sempre foi não. Falei, não vou. Um belo dia, uma santa ceia. Eu vi meu pai subindo para a galeria, eu desviei e fui para outro lugar. A igreja era bem grande, então dava para fugir, sabe? Fugir. Fugir, dava para fugir, nas aspas, sabe? Que nem eu e você achamos que dá para fugir de Deus. Que nem eu e você achamos que dá para embarrigar. Ah, eu vou levando, essa pessoa foi ingrata comigo, nunca mais olho no olho dela. Nessa manhã Deus nos reuniu aqui para falar com a gente de um jeito que você não esperava. E eu também não esperava. Porque para mim gratidão era só agradecer para aquilo que fez bem para mim. Gratidão é agradecer para aquelas pessoas que também te fizeram mal. Porque elas foram agentes de Deus para te fazer alguém melhor. Elas foram agentes de Deus para te fazer crescer. Elas foram agentes de Deus para te fazer uma pessoa melhor, para desenvolver em você paciência, amor, temperança. Elas foram agentes de Deus para te fazer mais crente. E para mim também. Eu achava que não, eu queria matar o cara. Eu odiava meu pai. Vamos ser mais exato, vai. Odiava, ódio. Crente com ódio. Pode, lógico que pode. Existe? Lógico que existe. Lógico que existe. Ninguém aqui é querubim. Ninguém aqui é serafim. Todo mundo aqui é gente. Eu odiava ele. E na Santa Ceia, na hora que eu fui pegar o cálice e deitar o bichinho para dentro, o Espírito Santo falou assim para mim: vai lá, você sabe onde ele está. Conversa com ele. Resolve a tua vida. Porque isso não está prejudicando ele, está prejudicando você. Passa a amar e amar de verdade. Eu falei, aí não. Ah, não. Foi isso que Jesus está dizendo para eles, tá? Vai lá, se apresenta para o sacerdote. Sabe quem enxotou eles da cidade? O sacerdote. Sabe quem colocava os leprosos para fora da cidade? O sacerdote. Jesus está falando assim, vai lá conversar com quem te fechou a porta. Vai lá conversar com quem te fez mal. Vai lá e conversa com a pessoa. É isso que o texto está dizendo. E eu quero ser fiel ao texto. Eu gostaria de pregar uma mensagem assim, gente. Gratidão é só falar obrigado. Vocês foram gente boa comigo, muito obrigado. Gratidão é mais do que isso. Gratidão é falar assim, muito obrigado por tudo. E inclusive pelas coisas que no primeiro momento foram doloridas para mim, mas que hoje me fizeram ir para um lugar que eu não imaginava. Sabe a pérola? Tão almejada, tão desejada, tão linda. Ela é resultado de dor. Ela foi uma areia que entrou na ostra e que ela gerou aquela substância que gerou a pérola. As grandes coisas são frutos de processo de dor, mas dor que Deus reverte em bênção. Por isso que o nome do Espírito Santo é Consolador. É aquele que consola a dor. Aí eu fui lá, falei, não, fiquei resistindo. Tem uma hora que eu não aguentei mais. Era uma pressão do céu tão grande na minha vida, que você tem hora e fala assim, mas eu estou sendo pressionado. É o inimigo, é a família. Não, é o Espírito Santo que está te pressionando para você fazer o que você precisa. Ah, vai lá eu. Vi meu pai, falei, oi pai. Falei, oi meu filho, tudo bem? Tudo.
eu falei assim: eu quero te pedir perdão, porque pelo menos metade da minha vida eu te odiei, e eu te odiei com força, e eu descobri hoje que quem estava morrendo não era eu estava tomando veneno e querendo que quem morresse fosse o Senhor. Meu pai ficou paralisado, não disse nada, me abraçou e chorou. Eu chorei, não disse mais nada e saí de lá transformado. Amém. Acho que eu era leproso, sabe? E naquele dia eu fui curado. Só para te explicar a lepra um pouquinho. Sabe o que a lepra faz com as pessoas? Elas tiram a capacidade, elas tiram a sensibilidade, principalmente dos órgãos, mãos, nariz. Ela tira a digital das pessoas. Ela tira os sensores nervosos que toca para você sentir. Por isso que a lepra também não é só, nesse caso, uma doença física, também espiritual. Vai tirando a sensibilidade, não consegue mais ver nada, não consegue sentir Jesus em nada, não consegue entender Jesus em nada, questiona tudo, argumenta tudo, faz tudo, porque está leproso. Aí Jesus vai, manda ele se apresentar para o sacerdote. Fala, vai e se apresenta para o sacerdote. E o texto é tão lindo, gente, que eles obedecem. Essa é a melhor coisa na nossa vida. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer o que Deus mandou, sabe? É melhor dar certo. Fala, Jesus, mas eu não quero fazer isso. Porque fazer isso é contrapor a mim mesmo. Fazer isso é mexer com o meu ego, com o meu eu. Aonde eu vou colocar meu eu? Você vai colocar o teu eu na cruz. E vai fazer o que precisa ser feito. Fala, vou lá no caminho. Olha o que o texto diz. O texto diz que no caminho, enquanto eles iam encontrar com o sacerdote, eles foram curados. Está escrito aí na tua Bíblia. Enquanto eles iam no caminho, eles foram curados. Eles nem chegaram até o sacerdote. Sabe por quê? Deus sabe até onde você consegue ir. Fica tranquilo que Ele não vai te expor aquilo que você não possa suportar. Ele vai deixar você ir até onde você consegue e pode ir. Mas faz, obedece. E agora uma palavra profética. Eu estou falando para você e para mim. Coisas que a gente precisa colocar literalmente na nossa vida, seja ela espiritual, material, familiar, em ordem, em dia. Situações que a gente fica carregando, remoendo, e que precisa ir de encontro a ela, com coragem, com audácia. Porque Deus vai fazer, sabe o seguinte? Por conhecer a tua estrutura, Ele vai trabalhar na medida que você suporta. Para aqueles leprosos encontrar com aquele sacerdote é mais ou menos ir para a forca, sabe? É mais ou menos os judeus ir para o campo de concentração falar com Hitler. É isso para eles. Porque quem expulsou aqueles leprosos da cidade não foram eles mesmos, foram os sacerdotes. E Jesus mandou eles se encontrar com os sacerdotes de novo. E antes de se encontrarem, eles foram curados. Os 10. Muito bom, né? Nem viram o sacerdote direito, nem conversaram, nem trocaram ideia. No caminho eles foram curados. No trajeto eles foram curados. À medida que obedeceram, já foram abençoados. Pelo simples fato de obedecer, foram abençoados. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer o certo do que ficar dando voltas. É melhor ir num caminho reto. Eles foram e foram abençoados e foram curados. Aqui vem a mensagem dessa manhã. Os 10 foram curados. E só um voltou para agradecer. Engraçado, né? Mas estava precisando, mas estava difícil, mas estava problema. Mas estava uma situação insolúvel, mas estava difícil. Por que não resolveu antes? E Jesus vai e resolve. Sabe o que a gente faz? Esquece. Amnésia. Esqueci. Não lembro de onde veio. Não lembro mais da história. Não lembro de onde a gente era. Não lembro de onde Deus nos tirou. Não sou a favor do Evangelho da Miséria, tá? Não sou a favor do Evangelho da Miséria. Mas também não sou a favor de se esquecer da nossa história. Não sou a favor de esquecer de onde Deus nos tirou. O que nós éramos e o que somos hoje. Eu sou a favor de lembrar que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou a favor de lembrar que se sou algo nessa manhã, tudo eu dedico a Ele, porque foi Ele quem fez.
Se falo algo, se digo algo, se ministro algo, se ando, se vivo, se sou por Ele. Porque Ele quem fez. Sou a favor de nós não termos amnésia e jamais se esquecermos de quem é Deus na nossa história. O fato é que esse homem leproso, samaritano, volta, e o mais lindo do texto, ele volta gritando e adorando o Senhor. Sabe aquele homem que começou gritando, pedindo socorro? É o homem que terminou gritando, agradecendo. E isso Jesus quer para a gente também. Porque tem hora que a gente começa em alto nível, mas termina que é só o Pai. E no meio do caminho nem se fala. O segredo da vida cristã é começar em alto nível, caminhar em alto nível com Deus dia após dia, e terminar em alto nível. Se eu comecei pedindo, eu termino agradecendo. Se eu comecei aos pés dele, eu termino aos pés dele. Se eu comecei reconhecendo que eu precisava dele, eu termino agradecendo, porque eu continuo precisando dele. Isso é gratidão. E ele volta, o único dos 10, olha para Deus e fala: exaltado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Em alta voz ele gritava. Sabe aquela coisa que a gente fica meio assim, comedido em agradecer? Gente, uma palavra ao seu coração é meu coração. Nesse mundo tão terrível, tão cruel, tão ingrato, é manhã da gente colocar em propaganda gratidão. Nós temos que fazer propaganda de gratidão, propaganda de louvor a Deus, propaganda daquilo que Ele tem feito na nossa história, propaganda daquilo que Ele é. Eu penso que nós não devemos ser agentes de notícias. Deus, que em meio ao caos cuida dos seus filhos como ninguém. Há um Deus que em meio às lutas, Ele não fica lá no bastidor olhando a gente na luta. Ele vai na luta com a gente. Essa é a diferença. Ele não fica olhando o bastidor. Ele não fica lá supervisionando. Ele não é o boss. Ele não é o gerente. Ele não é o chefe. Ele é o Senhor de todas as coisas. E que faz questão de andar com próprios mortais como a gente. Então nós devemos fazer propaganda disso. Erguer a nossa voz e dizer: graças eu te dou. Glórias eu te dou. Se vivo estou porque tu vive. Se até aqui cheguei porque o Senhor me trouxe. Se até aqui posso dizer que estou, digo porque até aqui o Senhor me ajudou. Gratidão. Coloca essa palavrinha na sua boca. Coloca essa palavrinha na sua boca, Fernando. Gratidão. Comece o dia agradecendo. Ande ao longo do dia agradecendo. Agradeça a Deus por tudo. Todos sabem a história daquele homem que literalmente foi a uma tribo fazendo evangelismo. E ele literalmente tinha no seu corpo uma marca que ele não gostava muito. Era uma espécie de uma pinta muito grande, ele não gostava daquilo. Ele falou: gente, que negócio estranho. E ele era doido para tirar aquilo, nunca tirou. O fato é que aquela tribo que ele foi evangelizar era uma tribo canibal. E o fato é que aquela tribo quis levar ele e assar ele literalmente. E quando eles olham para aquele homem, eles veem aquela marca naquele homem. Eles dizem um ao outro que aquele homem era diferente, aquela marca mostrava isso. Tem hora que a gente não entende coisas da nossa vida, fala: mas por que isso? Mas exatamente por que isso? Talvez está na hora a gente dizer assim: Deus, me ajuda a ser grato. Porque à medida que eu for grato, eu não tenho lepra, então eu passo a ter mais sensibilidade. E entender que o Senhor é aquele que trabalha para todos que no Senhor esperam. Aquilo que eu não entendo hoje é a matéria-prima que Deus usa para me fazer alguém melhor. Aqui eu quero fechar essa mensagem. A gratidão não é uma coisa natural do ser humano. Eu gostaria de dizer para vocês: nós somos gratos. Somos gratos. Eu queria dizer isso para vocês, mas eu não posso falar isso. Eu acho que a gratidão é uma virtude que a gente desenvolve, sabe? Uma virtude que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Sabe por quê?
o homem já nasce numa situação de ingratidão. Porque o homem já fica pelo menos 9 meses dentro do ventre de sua mãe. E lá ele recebe muito ou recebe o máximo e dá muito pouco. E assim também ao longo da vida. A criança recebe o máximo e dá o mínimo. E aí fica uma mensagem para nós pais, tá? Uma mensagem para a gente. Ensinar os nossos filhos a ser gratos desde pequenininho. Porque fica na mentinha da pessoa, não, eu quero, e fica na mente da pessoa, todo mundo tem obrigação de me dar, tem obrigação. Ele acha na mente dele que o mundo tem que girar em torno dele. Estou com problema, alguém tem que me socorrer. Estou com dificuldade, alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Isso é uma mente ingrata. A mente que eu quero tudo e dou muito pouco. É a mente do Mar Morto. Todo mundo sabe a história do Mar Morto? Ele é um grande lago que está abaixo do nível do mar. Ele recebe água de todo mundo, principalmente do Jordão. Só que ele não dá a água dele para ninguém. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu. O nome dele é Mar Morto. Por quê? Se tornou um reservatório, um lugar de detrito, de alta salinidade. Não tem vida. Por quê? Recebeu e nunca deu. E essa mente a gente vem do ventre com ela. É aquela mente, eu recebo o máximo, e eu dou o mínimo. E para ajudar um abençoado, para não dizer uma palavra chula, do Brasil, ensinou uma lei do jeitinho, né? Um abençoado me fala que dá para dar jeitinho, a lei que você vai dando um jeitinho lá, então isso piorou ainda a situação. Piorou ainda, deu propaganda para isso, gente. Vida cristã é vida de gratidão. Não é receber o máximo e dar o mínimo, não. E eu não estou falando de dinheiro, tá, gente? Eu estou falando de vida. Eu estou falando de relação. Eu estou falando da sua relação familiar, sua relação conjugal, sua relação com os pais, sua relação com os filhos, sua relação com Deus. Sua relação para agradecer as pessoas que te abriram a porta. Tua relação para dizer assim, muito obrigado, ligar para a pessoa. Eu, em nome de Jesus, gostaria que nessa manhã tivesse muita ligação para o Brasil, para onde for, ó, muito obrigado, viu? Porque você estava comigo no momento mais difícil. Muito obrigado porque você me suportou. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, tá? Muito obrigado. É engraçado, a gente liga para pedir, mas não liga para agradecer. Porque a gente, na nossa mente, acha que as pessoas têm que nos dar, tem obrigação de fazer isso com a gente. Desculpa, gente, desculpa. Eu queria ensinar uma coisa mais suave, mas não dá. Gratidão não é isso. Gratidão não é receber o máximo e dar o mínimo. Gratidão é receber e, na mesma medida, agradecer. E vou além. Gratidão é agradecer antes sequer de receber. Obrigado pela sua existência. Obrigado por estar com a gente. Um dia eu fui falar para pregadores. Me inventaram de colocar para falar para preletores. Eu falei, gente, posso dizer uma coisa para vocês? Cuidem bem da plateia de vocês. Porque são elas que fazem sentido para o seu ministério. Esquece disso não. Esquece disso não. Cuida com carinho das pessoas. Igreja sem gente não faz sentido nenhum. Família sem pessoa não faz sentido nenhum. Relação de amizade, onde toma lá da cá, não faz sentido nenhum. É manhã da gente ser mais grato. É manhã da gente agradecer mais. Ligar para as pessoas, seja ela em qualquer data que for. Faz uma rápida reflexão. Quantas pessoas Deus não colocou na sua história ao longo desses anos? Eu comecei a fazer conta, Rose. Falei, gente, desde a minha avó que me pegou pequenininho, com 1 ano de idade, até as inspetoras de aluno que da minha época, que eram terríveis, pegavam os moleques da orelha, elas passavam o rodo nos moleques. Nossa, essas são doidas. Falei, gente, eu comecei a pensar em todo mundo, sabe? Eu comecei a pensar nas pessoas que me fecharam a porta. Comecei a pensar nas pessoas que me deram bronca. Comecei a pensar nas pessoas que falaram para mim que eu estava errado. Comecei a pensar num tio policial que eu estava aprontando, junto com uma molecada.
Um policial veio, ergueu a mão para mim, e ele fez assim para dar na minha cara, e ele era um cara gigante, ele ia me arrebentar. Ele colocou a mão dele bem pertinho do meu rosto, e falou: menino, na cara de homem não se bate. Eu fiz isso para você aprender uma lição. Viver errado parece até bom, mas melhor que isso é viver certo. Vai embora, moleque. Eu agradeci por esse cara, você acredita? Eu acordei uma manhã agradecendo por ele, porque ele em algum momento fez parte da formação do meu caráter. Porque a gente tem mania de agradecer para as pessoas que ficam dando, e ainda chama de amigo. Eu acho engraçado como a palavra amigo está banalizada, sabe? Se deu é amigo, se não deu não é amigo. Mentira! Mentira! Tem hora que o amigo te fecha a porta porque ele quer te ver melhor. É aquele homem que entrou na fazenda do outro e ele viu aquela fazenda gigante, mas só que só tinha uma vaquinha, que ele tomava um leitinho, fazia sempre daquele jeitinho, vivendo naquela pobreza, mas afinal de contas tinha um leitinho. Sabe o que ele fez? Pegou a vaca do cara e jogou no brejo. A vaca foi literalmente o brejo. Sabe o que aconteceu? Aquele cara ficou bravo com o outro por uns dias. Depois ele começou a olhar o que ele tinha. Ele começou a cultivar aquela terra. Ele se tornou o melhor fazendeiro daquela região. Tem hora que o amigo é aquele que te fecha a porta. Tem hora que o amigo é aquele que te fala não, porque ele está vendo o teu futuro. E Jesus é o nosso amigo. A gente fica: Jesus, dá para mim tapar meus buracos, dá para mim tapar meus problemas. Jesus está falando assim: não, eu não quero só tapar o teu problema, eu quero te dar uma vida abundante. E entenda o meu não, e seja grato por isso. Eu agradeci a Deus até pelos não que Ele me deu. É isso, eu agradeci. E nessa manhã eu quero te estimular a isso. Eu quero te estimular a fazer uma reflexão mais profunda da tua vida. Eu quero te estimular a ser mais grato, sabe? Ser muito obrigado, gente. Coisas básicas. Vai na casa de alguém, faz alguma coisa, agradece. Isso é tão bom. Isso é tão salutar. Isso é tão maravilhoso. Eu vejo de verdade, estava conversando com o pastor essa semana. Ele disse assim para mim, falou: Chalela, ele é um pastor de uma grande igreja. Ele disse assim para mim: Chalela, não sei se acontece isso com você. Eu falei: fala, filho. Ele falou: não sei se acontece isso lá na sua igreja. Eu falei: fala. O pessoal entra e sai. Às vezes não dá nem tchau, vai embora. Não tem coragem de sequer agradecer. E acham ainda que era nossa obrigação de fazer. Eu olhei para ele e falei: é. Gente, eu vou ensinar o certo até o último dia da minha vida. Vamos ser gratos ao Senhor, vamos ser gratos às pessoas. Dizer obrigado pelas manhãs que você tem investido caminhando junto, que eu sei que é desafiador. Obrigado, Dilane, obrigado, Nil, obrigado, Rose, obrigado, Laninho, obrigado, Andressa, obrigado, Leandro, obrigado, Lário, obrigado, Rafa, obrigado, Ismael, obrigado, Rosinha, obrigado, Samuquinha, obrigado, Joana, obrigado. Vocês que faz sentido para esse trem aqui. Se não tivesse vocês, eu ia fazer o que aqui? Se não tivesse vocês, eu ia fazer o que aqui? Desculpa, gente, mas eu acordei essa semana falando assim: eu sou um ingrato. Eu sou um ingrato porque Deus tem feito tudo por mim. E eu tenho feito da minha vida uma ingratidão. Porque se eu tive coragem de ligar para as pessoas e agradecer por aquilo que elas têm feito por mim, eu vou até o último dia da minha vida ensinar a verdade. Gratidão não é agradecer por aquilo que eu troquei com alguém. Gratidão é agradecer por tudo que Deus fez, faz e fará na nossa história. E Ele não faz isso usando anjo, não. Ele faz isso usando gente. Por onde você passar, por onde você andar, por tudo que você viver, agradeça a pessoa. Eu queria ter um monte de gente que partiu para a eternidade para ligar para eles hoje e falar assim: desculpa, eu não te agradeci até. Mas não dá mais para fazer isso, eu tenho que falar com os vivos. E eu tenho uma tarefinha para vocês na semana: liga para as pessoas. As que estão longe, liga, mas as que estão perto, visita. Vai lá agradecer ela.
Porque a ingratidão, ela gera uma ferida profunda no coração. E tem pessoas que até o dia de hoje não foram saradas disso, sabe por quê? Porque elas fizeram o máximo para os outros e receberam o mínimo. E isso faz elas se sentirem, literalmente, debilitadas, faz elas se sentirem limitadas. Falam assim, nossa, a pessoa que eu mais amava foi a que mais me deixou. É outra coisa que a gente precisa ser liberto também. Mas o caminho para isso é ser grato. Eu quero convidar que você fique em pé em nome de Jesus. Quero pedir para o Ismael tocar, por favor. Gente, feche seus olhos, por favor. 10 homens. 10 curas. Uma gratidão. Não é uma equação injusta? 10 homens. 10 curas. Uma gratidão. A história se repete para a gente mudar ela. A história se repete para a gente mudar ela. Muda a história. Não seja os 9 não. Seja os 9 não. Seja esse samaritano, estrangeiro, que agradeceu Deus pelas coisas mínimas. Obrigado, viu? Obrigado. Eu estava no aeroporto esses dias. E Deus está me tratando, sabe? Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Eu estava acelerado. O Gesiel olhou para mim e falou assim, calma, conta até 10. Tomei um susto, mas um susto. Mas aquele susto me fez, sabe, parar e entender que aquilo era para o meu bem. Gente, para de interpretar as coisas ruins como coisa que vai te fazer mal. Remédio bom não é o doce. Remédio bom é o amargo. Está passando por isso para ser alguém melhor. Está passando por isso para passar, para mudar com a história, para não ficar nesse ciclo vicioso de fazer sempre as mesmas coisas. É manhã de gratidão. É manhã de agradecer para as pessoas que você não queria agradecer, sabe? Lembra a palavra de Jesus? Vai lá para os sacerdotes, gente. Eu já sei até quem eu tenho que agradecer e eu confesso que vai ser bem difícil, mas eu vou fazer. Depois eu conto. Deus falou isso para mim, Rose, você acredita? Que eu precisava agradecer justamente quem eu chamei de ingrato um dia. E Deus me mandou agradecer. Depois eu conto, tá? Vai ser difícil. Mas depois eu conto. Faça isso você também. Gratidão é olhar para a tua vida e entender que a tua vida está sendo escrita por Deus e que Ele não faz as coisas erradas. Ele permite para a gente ser alguém melhor.